Você já imaginou um lugar tão perigoso que entrar nele pode ser uma sentença de morte? No vídeo de hoje, vamos explorar alguns lugares proibidos que você nunca deve visitar. Desde ilhas amaldiçoadas a hotel assombrado que dificilmente você sairia vivo. Prepare-se, porque o que vamos mostrar vai te deixar sem fôlego. Este é o canal Curiosidades e Fatos e você é muito bem-vindo. Poucos lugares no planeta são tão assustadores quanto Chernobyl. Em abril de 86, ocorreu um dos piores desastres nucleares da história. O reator 4 da usina sofreu uma explosão catastrófica. O lugar foi considerado inabitável pelos próximos 20 mil anos. Embora os níveis de radiação tenham diminuído ao longo dos anos, uma parte da usina ainda é muito perigosa: o corredor de manutenção abaixo do reator que explodiu. Neste lugar, encontra-se uma enorme bola de cório, intensamente radioativa. Cório é um combustível nuclear misturado com material derretido da usina. É uma das substâncias mais tóxicas já criada. Quando foi descoberto pela primeira vez, essa bola radioativa, apelidada de pé de elefante, emitia 4,5 milhões de vezes mais radiação do que uma máquina de raio-x. Está na mesma sala que esse material radioativo, no momento da explosão, poderia matar um ser humano em menos de 5 minutos. Com o tempo, os níveis de radiação diminuíram, mas ainda é altamente perigoso. Desde 2016, esta parte da usina se tornou totalmente inacessível aos humanos. Foi construída uma enorme estrutura de concreto em volta do local, com mais de 40 mil toneladas de aço e concreto. Toda a radiação emitida agora está confinada dentro dessa imensa estrutura. Localizada em Veneza, essa pequena ilha tem um passado tão pavoroso que ninguém pode visitar. Sua história é marcada por doenças, mortes e abandono. Durante mais de 100 anos, a ilha foi usada como um posto de controle de pessoas e mercadorias que viajavam para Veneza. A ilha e seus moradores prosperaram até a chegada da peste bubônica. A doença foi trazida por navios que atracaram na ilha. A pequena ilha começou então a ser usada como uma zona de quarentena para vítimas da doença. Nos anos seguintes, mais de 160 mil pessoas foram enviadas para lá. Quase todos morreram. Milhares foram queimados em grandes fogueiras ou enterrados em valas comuns. Mais da metade do solo da ilha é composto de cinzas resultantes dos corpos. Esse período macabro deixou um legado de sofrimento e morte. Mas a história sombria não acaba por aí. No início dos anos 1900, a ilha foi novamente utilizada, desta vez como manicômio, onde eram empregados tratamentos bárbaros como lobotomia e choque elétrico nos pacientes. Além disso, um médico que trabalhava neste hospital fazia experiência em seus pacientes usando ferramentas rudimentares, como furadeiras e serrotes. A maioria dos pacientes não sobreviviam. Esse médico teria enlouquecido e se jogado de uma das torres da ilha. Em 68, a ilha foi fechada completamente e desde então está abandonada. Ninguém tem permissão para visitar o lugar. A ilha é considerada o lugar mais assombrado do planeta. Muitos acreditam que o lugar é o lar de milhares de almas agonizantes, condenadas a vagar por ali para sempre. Existem muitos lugares misteriosos no nosso planeta e ainda não sabemos quase nada sobre eles. Um desses lugares são os túneis Erdstall. Esses túneis são encontrados em quase toda a Europa, num total de mais de 2.000 túneis misteriosos, e não existem quaisquer registros históricos sobre eles, o que os tornam ainda mais estranhos. A maioria deles é super baixa e estreita, a ponto de a pessoa ter de rastejar por eles. O risco de ficar preso é enorme. As entradas desses túneis são encontradas em vários países da Europa. A maioria deles foi estritamente fechada ao público. Até hoje se discute a razão pelas quais esses túneis foram construídos. Historiadores acham que os túneis datam da Idade Média. A maioria deles ficam perto de assentamentos, mas nenhum deles tem saída. Muitos acham que os túneis são uma passagem para o inferno, outros que se tratavam de um lugar para aprisionar os condenados e ainda outros acham que esses túneis eram usados por moradores locais como refúgio contra invasores. Você tem alguma teoria sobre esses túneis? Dê sua opinião aí nos comentários.
Se você estivesse viajando de avião, sobrevoando o norte do Oceano Pacífico, passaria por essa visão bem estranha. Lugar onde ninguém gostaria de estar. Esta é a famosa ilha Hunit, um dos lugares mais perigosos do mundo. Esta ilha foi escolhida pelos Estados Unidos como local para testes nucleares. Entre 1948 e 58, foram realizados 43 testes nucleares na ilha. 85 mil metros cúbicos de resíduos radioativos foram deixados para trás. Entre eles, inclui o plutônio 239, que tem vida útil de 24 mil anos. Para impedir que a radiação se espalhe pelas ilhas em volta, o governo americano decidiu reunir todo o material radioativo e enterrá-los num buraco com mais de 100 metros de profundidade e tampá-lo com uma tampa de concreto de 18 polegadas de espessura. Toda a ilha foi isolada e colocada como local proibido ao público. O lugar permanecerá assim pelos próximos 20 anos, ou até os níveis de radiação sumirem. Dudley-Tal, em Connecticut, é uma cidade abandonada escondida entre as árvores densas da floresta. Se não fosse pelas inúmeras placas de aviso alertando as pessoas para se manterem afastadas, provavelmente você não teria ideia de que ali havia uma cidade. A área onde ficava a cidade é totalmente isolada e escura. É considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. Dudley-Tal foi fundada em 1740 pela família Dudley. Durante anos, a população cresceu e continuou prosperando até o século XIX. Apesar da prosperidade, a cidade ficou marcada por uma série de ocorrências estranhas e mortes sem explicação. Depois que a cidade foi colonizada, uma praga cinzenta que durou 30 anos atingiu os moradores. Depois disso, as coisas só pioraram. Acidentes estranhos se tornaram comuns, como o celeiro desabando em cima de alguém, pessoas sendo atingidas por raios. Além disso, moradores locais estavam convencidos de que criaturas estranhas saíam da mata à noite para atormentar os moradores. Muitas pessoas se tornaram loucas. Numa pequena cidade com apenas 26 famílias, ocorreram 3 casos de insanidade em menos de 50 anos. Algo muito estranho. Aos poucos, a cidade foi desaparecendo e os moradores morrendo de forma estranha. Em 1901, restou apenas a família de John Brupp, que também foi vítima da maldição de Dudley-Tal. Sua esposa faleceu de tuberculose e seus 2 filhos desapareceram na floresta e nunca mais foram vistos. Sua casa do nada pegou fogo. Então, John fugiu para a floresta e nunca mais foi visto. Uma série de eventos bem estranhos. Hoje a cidade foi consumida pela vegetação, mas as histórias perduraram, dando origem a várias lendas de que o lugar é amaldiçoado e assombrado. Os poucos corajosos que ousaram visitar as ruínas relataram ter visto vultos e aparições no meio das árvores. Em 99, toda a área foi bloqueada pelas autoridades. O lugar é tão sinistro que quem for pego invadindo poderá pagar altíssimas multas. Construído no topo de uma montanha na Colômbia, o Hotel Del Salto é um edifício centenário com um passado bem sombrio. Desde o início, foi atormentado por tragédias. De acordo com as lendas locais, nos anos 1500, os nativos pulavam da cachoeira para evitar serem mortos pelos conquistadores espanhóis. Antes de caírem, porém, reza a lenda que eles se transformavam em águias no meio da queda. Em 1928, a tradição estava pronta para renascer novamente. Muitos hóspedes do hotel começaram a saltar da cachoeira por vontade própria. Nenhum deles foi transformado em águia. Todos morreram. Devido a essa série de mortes, o hotel ficou conhecido como assombrado. Os hóspedes do hotel afirmam que veem vultos e aparições e ouvem vozes conversando em uma linguagem estranha. Em 1990, o hotel foi fechado e abandonado, mas a sua reputação perdurou. Em 2013, todo o prédio foi reformado e transformado em um museu. As visitações só são permitidas durante o dia. Após as 17 horas, é estritamente proibido permanecer no lugar. Além da beira do penhasco ser perigosa, dizem que os espíritos que assombram o prédio saem todos durante a noite. Diz aí nos comentários qual desses lugares você mais gostaria de visitar. Obrigado por assistir e até a próxima.